Muito bem, então, pessoal. Olá. Tava travando? Tá travando aí? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver? Eu vi? Então beleza. Então, bem-vindos aí a mais uma aula de Geografia Física, depois desse recessinho que a gente teve. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo baixo, vocês me avisam que eu falo mais alto. Hoje eu esqueci meu fone, então vai ter que ser assim no do computador mesmo. Espero que vocês estejam bem. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Vou direto para a aula, porque a gente já está um pouquinho atrasada por causa desse problema com o link e tal. Então, beleza. Bom, nós viemos aí de uma sequência no primeiro semestre de aula, eu voltando lá atrás, né? De aulas com diversos conceitos de geografia física. E agora, nas últimas aulas, a gente teve aula sobre regiões do Brasil. Relembramos diversos conceitos de geografia física a partir do estudo das regiões do Brasil. E agora nós vamos para essa mesma lógica, só que para estudo de regiões do mundo, né? No caso, continentes. Então, serão uma sequência de 3 ou 4 aulas, em que a gente vai falar em cada aula um pouquinho de cada continente. Vamos ver até onde que a gente vai hoje. Essa primeira aula vai ser, então, sobre Europa e Ásia. E vamos, então, começar. Bom, aspectos físicos no geral, tá? Então, aspectos físicos no geral da Europa e Ásia. Antes de falar de Europa e Ásia separadamente, a gente tem que falar, então, de Eurásia, que é essa grande massa territorial que forma a Ásia e a Europa. Geralmente, continentes, a gente pensa em continentes como sendo massas territoriais isoladas entre si. Então, por exemplo, a gente tem as Américas, que estão separadas de todos os outros continentes. A África, ela está separada também, ligada ali mais ou menos pelo Oriente Médio, mas ainda assim a gente distingue uma massa territorial de outra, assim como a Oceania. Mas aí, no caso da Europa e da Ásia, é como se fosse um grande contínuo. Só que a gente separa por características culturais, principalmente, em 2 continentes, Europa e Ásia. E elas fazem parte dessa grande massa territorial que a gente chama de Eurásia, né? Então, Europa e Ásia formam uma só massa continental, mas divide-se em 2 continentes a partir dos Montes Urais. Temos uma cadeia de montanhas, mais ou menos aqui, cortando a Rússia. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu mudar o ponteiro para ter certeza que ele aparece. Mais ou menos por aqui a gente tem uma cordilheira, um conjunto de montanhas, os Montes Urais, e de um lado deles nós temos Europa, do outro lado nós temos Ásia. Falar primeiro, então, um pouco da Europa aí, numa lógica bem eurocêntrica, né? Desculpem por isso, mas não consegui fugir muito. Poderia ter fugido, mas acabou que entrou nessa sequência e foi assim mesmo. Não é legal começar falando com a Europa, mas vamos começar falando de Europa. Então, a Europa é um dos continentes que, pelo menos no que se refere à história ocidental, é o que a gente tem de fonte das nossas histórias mais antigas. Isso eu estou falando de história do pensamento aí ocidental, tá? Não estou falando de Oriente, porque a gente tem culturas tão antigas quanto as culturas da Europa, na África e na Ásia, beleza? Mas, então, a gente tem aí, a gente chama a Europa, inclusive, de velho continente, né? Porque grande parte do pensamento ali das culturas europeias é o que foi predominar nesse mundo globalizado que nós temos hoje, aí, ocidentalizado, beleza? Então, na Europa nós temos 50 países, só que são todos países pequenininhos, né? Ele é o segundo menor continente em extensão territorial, fica atrás apenas da Oceania. É um continente pequeno, 50 países pequenos, inclusive em questão de área, né, tamanho territorial, a gente consegue encaixar todos os países da Europa dentro do território brasileiro. Então, é um continente por si só, mas ele
chega a ser menor em território do que o Brasil, que nem é o maior país do mundo. Quando a gente fala que a gente tem um país de dimensões continentais, é isso que a gente quer dizer. Não comparando necessariamente com a Europa, mas querendo dizer que a gente tem um país que é tão grande que ele por si só poderia ser um continente, se ele tivesse deslocado aí de outras massas de terra, se ele tivesse deslocado, por exemplo, do restante da América. Bom, então, o segundo menor continente em extensão territorial, apresenta diversas penínsulas e golfos, assim como mares semifechados. Lembram lá da nossa aula de geomorfologia, que a gente falou de paisagem? Eu falei um pouco para vocês sobre penínsulas e golfos, que são formas de paisagem. Aqui eu circulei para demonstrar justamente isso. A gente tem aqui a Península Escandinávia, aqui, né, as penínsulas mais importantes. A Península Escandinávia, que é essa região norte, né, ali do continente europeu. Por que uma península? Porque é como se fosse uma massa de terra que foge do restante, né? É como se a gente tem a nossa mão, a minha mão inteira fosse o continente e os dedos que eles estão destacados, né? Cada um segue o seu próprio caminho, digamos assim, eles estão meio que se destacando da palma da minha mão, que é a massa territorial, é como se cada dedo meu fosse uma península, né? E entre as penínsulas eu tenho os mares, então penínsulas e mares, tá bom? A gente também tem o nosso território, nosso litoral aqui recortado, mas não a ponto da gente ter penínsulas, né, grandes como a gente tem aí as penínsulas europeias. Então são esse pedacinho de terra que sobra um pouco e avança para dentro do oceano. E se tivesse, por exemplo, cortado aqui na ponta, a gente diria que é uma ilha, né? Mas ele está ainda conectado ao continente, então uma península. As principais penínsulas, então, Península Escandinava, aqui no norte, a Península Ibérica, que é composta por Espanha e Portugal, a Península Escandinava, bom falar, né? Composta por Noruega e Suécia, a Península Ibérica pela Espanha e por Portugal, a Península Itálica, que é basicamente só a Itália mesmo, e a Península Balcânica, que é essa região das Balcãs, aqui onde a gente tem a Grécia pulando para fora aqui. Ela é uma massa um pouco mais conectada ao continente, mas ainda assim a gente considera como uma península e chama ela de Península Balcânica, beleza? E os principais mares, né? Como eu disse, entre os mares a gente vai, entre as penínsulas a gente vai ter água, então a gente vai ter mares. A gente não vai chamar de oceano, porque o oceano vai ser essa grande massa aquática, como é o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, são pedaços de oceano, então a gente chama eles de mares. E os mares mais importantes são o próprio Mar Mediterrâneo, que fica aqui entre a África e a Europa. Olha só, né, o pedacinho de mar que tem aqui, ó, entre a África e a Espanha, aqui no caso, né? Então, é uma massa aquática meio que também já meio que independente do Oceano Atlântico, apesar dela ser ligada. Então, o mar Mediterrâneo, bem importante. Inclusive, vocês lembram da aula de clima, que a gente fala de clima mediterrâneo? É porque é o clima dessas regiões aí do Mediterrâneo, que é influenciado pela presença do deserto do Saara na África, tá? E assim por diante. Então, mar Mediterrâneo, a gente também tem o Mar Báltico, que fica aqui, né, perto da Península Balcânica. Estou confundindo? Não. O Mar do Norte, aqui em cima. Aqui, o Mar do Norte. O Mar Adriático. Aliás, eu falei o Báltico, na verdade, ele fica aqui em cima, tá? A gente tem o Adriático, que fica aqui entre a Itália e a região ali da Grécia, Croácia, Albânia e tal. O mar Egeu, que fica ali perto da Grécia, a gente até escuta falar sobre ele em algumas histórias de mitologia grega e tal, e o Mar Negro, que já fica aqui, já indo ali pro lado da Ásia, né? Meio que separando a Ásia e Europa em área
aquática, né, dentro do mar. Beleza? Ficou claro, então, o que são os mares e as penínsulas, e que a Europa é toda recortada. Na verdade, se a gente for pensar em Eurásia, daria para a gente dizer até que a Europa é uma península da Ásia, né? Se a gente for pensar como grande massa territorial. E a gente tem a própria Europa por si só, toda recortada aí com suas penínsulas. Beleza? Bom, relevo da Europa. A gente tem aí predominantemente na Europa terras baixas. Lembram? Essa escalinha de cores aqui, ela indica a altitude, né? Então, de certa forma, a topografia, mas a altitude do relevo, tá? Não forma de relevo, mas sim a altura, a altitude mesmo com relação ao nível do mar. Então, quanto mais verdinho, mais perto de zero, ou seja, áreas baixas. E quanto mais avermelhadinho aí, laranja, áreas mais altas, né? Montanhas, picos, dobramentos modernos e etc. Planaltos também, né? Então, olha como é tudo verde, a maior parte é verdinha. Então, a gente tem o predomínio de terras baixas e de planícies. A gente tem vários rios, e aí esses rios têm planícies extensas, né? Então, a gente tem também o predomínio de planícies. Tainá está perguntando se tem algum critério específico para a nomeação dos mares. Não. Na verdade, essa nomeação dos mares, ela vem de um aspecto mais histórico mesmo, né? Ao longo da história, deu-se nomes de acordo com acontecimentos na região ou com outras características da paisagem, mas não tem nenhum critério específico, não. São coisas que vêm já historicamente aí, beleza? Bom, então a gente tem o predomínio de terras baixas, planícies que se estendem por 4.000 quilômetros. Ali a planície norte-europeia, que, cadê? Não estou achando ela aqui no mapa agora, mas enfim, ela está no norte da Europa. E a planície germano-polonesa, que está aqui, ó, planície germano-polonesa, que pega ali a região da Polônia e da Alemanha, uma grande planície, então. A Alemanha está mais ou menos por aqui, então dá para a gente ver que a Alemanha é um país com muitas terras baixas, diferente, por exemplo, da Suíça, que fica aqui na região dos Alpes, que é a região, uma das regiões mais elevadas aí da Europa, né? A gente tem poucas áreas mais elevadas, mas ainda assim elas são bastante importantes, bastante proeminentes e bastante importantes. Essas planícies são delimitadas pelos Pirineus e pelos Alpes e alguns planaltos ao sul, e também os Alpes escandinavos. Tem uma cadeia de montanhas aqui na Noruega, Alpes escandinavos, os Alpes, que são uma cadeia de montanha que fica aqui na região norte da Itália e Suíça, o leste da França, e os Pirineus, que é uma cadeia de montanha que divide aqui a Espanha da França. Tá ali, divide a Península Ibérica do restante da Europa, beleza? Entretanto, o ponto mais baixo do continente está num dos seus mares, que é o próprio Mar Cáspio, que eu acho que ele não aparece aqui, ele está mais para cá. Essa imagem está meio cortada, ele não está aparecendo, mas é onde fica o ponto mais baixo da Europa, com 28 metros abaixo do mar. Aliás, né, é importante lembrar também que assim como o Mar Cáspio ele está abaixo, tão abaixo do nível do mar, a gente também tem na Europa os próprios Países Baixos, que ficam nessa região aqui, que tem esse nome porque parte do território do país também está abaixo do nível do mar. Não tanto aí quanto o Mar Cáspio, mas ainda assim um pouco abaixo de zero, tá bom? Os Alpes e os Pirineus e também as Balcãs, que ficam aqui, ó, né? Por isso também o nome dessa península, também os Cárpatos, os Apeninos e o Cáucaso aqui, que é inclusive
onde está o ponto mais alto da Europa, os Cárpatos, aqui, e os Apeninos, que eu me perdi, aqui, os Apeninos na Itália, tá vendo? Elas são cadeias de montanhas, elevações, não nem todas tão altas, né? Os Alpes são bastante altos, o Cáucaso é bastante alto, os Apeninos nem tanto, os Alpes escandinavos também nem tanto, mas mesmo assim todos eles têm sua origem em dobramentos modernos. Lembram dos dobramentos modernos? Quando a crosta ela é dobrada, por isso o dobramento, né? A gente tem aquele movimento convergente das placas tectônicas se encontrando, dobrando a crosta e fazendo com que a crosta se eleve. Então, dobramento moderno porque são feições do relevo, elas são razoavelmente recentes na história do planeta Terra. Claro que elas já existiam quando a humanidade surgiu no planeta, sim, mas a gente é muito recente no planeta também. A gente chama de dobramentos modernos porque a formação deles, comparado com o restante da paisagem, é o que tem de quase mais recente na história do planeta. Por isso, dobramentos modernos. A gente também chama de cinturões orogênicos, lembram? Né? Cinturões orogênicos também, porque são cadeias de montanhas que formam cinturões formados pela atividade orogenética, formada por orogênese, que é justamente esse movimento da crosta e se encontrar e subir, dobrar, beleza? Mesmo que hoje a gente não tenha, e eu esqueci de pôr o mapa junto para mostrar, a gente não tem necessariamente limites de placas tectônicas recortando aí todo o território da Europa, ainda assim, ao longo da história do planeta, em algum momento, a crosta se dobrou ali, porque teve o encontro de placas se deslocou, ou por própria consequência do movimento das placas em outros locais, beleza? No Cáucaso está o ponto mais alto da Europa, aqui, que é o Monte Elbrus, com 5.642, o que é alto pra caramba, mas não chega a ser tão alto como, por exemplo, a gente tem o Everest a 8.000 metros de altitude na Ásia, beleza? E há também elevações provenientes de maciços antigos. Eu tô falei dos Alpes, que é dobramento moderno, mas não, ele é maciços antigos. Os Alpes escandinavos também, e os próprios montes Urais, que olha como eles são baixinhos, né? Pensando aqui na corzinha dele, eles são bem baixinhos ainda. Mas ainda assim, eles servem como limite entre Europa e Ásia, beleza? Só para a gente relembrar, vale a pena ver de novo a diferença aí entre dobramentos modernos, os crátons, que são os escudos cristalinos, maciços, antigos, e as bacias sedimentares. Essas são os três tipos de estruturas do relevo. A gente tem a crosta lá na dela, que a gente chamaria de escudo cristalino, cristalino porque são rochas cristalinas, formada por cristais de minerais. Então, a gente tem o cráton, aonde esse cráton sofreu erosão e abriu-se esse buraco nele, digamos assim. Esse buraco foi preenchido por sedimentos. Hoje a gente tem as bacias sedimentares, que são formadas por rochas sedimentares, formadas pelos sedimentos que se depositaram e se consolidaram ali naqueles espaços. E os dobramentos modernos, que são as partes mais altas do relevo. As montanhas mais altas do planeta, elas são dobramentos modernos, que é aí, como eu estava explicando, onde a crosta se dobrou e subiu. Beleza? E essas duas fotos aqui são dos Alpes, só para demonstrar para vocês. São montanhas um pouco mais pontudinhas, assim, né? E é onde a gente tem clima de altitude, né? As fotos estão para demonstrar justamente isso, onde a gente tem sempre aqueles topos cobertos de neve, porque são regiões muito altas, num local, numa região do planeta que é de clima temperado, ou seja, onde o inverno é realmente rigoroso. Então a gente tem os topos das montanhas mais altas sempre aí branquinhos de neve, beleza? Por causa do clima de altitude nesses locais. A hidrografia da Europa. As regiões mais altas da Europa, né?
como a gente já viu agora, elas funcionam como grandes divisores de água. Por exemplo, a gente tem os Alpes aqui nessa região do norte da Europa. Por um lado deles nasce o rio Danúbio, para o outro o rio Reno, o Elba e o Sena, né? Rios bastante importantes aí, tanto historicamente, quanto culturalmente, economicamente, tá? Tudo isso. Rios têm todas essas funcionalidades. Quase todas as capitais europeias são banhadas por grandes rios que são navegáveis, inclusive em Londres, por exemplo, que Londres, na verdade, é a capital do Reino Unido, né? Inglaterra, Reino Unido, eles estão aqui nessa ilha, a Grã-Bretanha, né? Que é o conjunto dessas ilhas, onde está a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, etc. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês um desenho explicando qual é a diferença entre Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido, né? Tem uma diferença territorial aí, né? Apesar da gente às vezes tratar tudo como sinônimo. E a gente tem aqui o rio Tâmisa, que é um grande rio que cruza a cidade de Londres. E, inclusive, quando você anda de metrô em Londres, você tem a opção de fazer baldeação para barco e seguir o resto do caminho de barco, se o lugar para onde você for der para ir pelo rio. Então, a mesma coisa em Paris. Paris, eu não sei se ele é conectado com o metrô, mas também tem o rio Sena, né? O rio Sena aqui, que passa por Paris e que tem transporte fluvial, inclusive passeios turísticos ou passeios comerciais mesmo, né? Meio de transporte. Então, os rios eles são usados como meio de transporte mesmo nessas grandes cidades. O que sempre me deixa muito chateada quando eu olho para o nosso Rio Tietê, que tem esse potencial imenso, mas ele fica só largado lá, poluído, né? Quer ver? Eu achei que Inglaterra fosse a mesma coisa. Então, não, tem diferença. O Reino Unido é o reino que concentra a Inglaterra e outros países. A Grã-Bretanha, a Bretanha é a ilha, a Grã-Bretanha é o conjunto de ilhas, mas eu mando para vocês essa diferença sim. Vou mandar lá no grupo que aí todo mundo vê. Beleza? Bom, ainda sobre a hidrografia da Europa. Outros grandes rios cruzam diversas fronteiras ou delimitam territórios. Como a gente já viu, rios em geral, eles não são de um país só, né? Grandes rios, eles não pertencem a um país, então eles dividem, ou cruzam territórios ou servem para delimitar territórios. Lembram do caso do Rio Paraná, né? Por exemplo, ele vem por dentro do Brasil, depois ele serve para dividir de um lado o Brasil, de um lado o Paraguai, depois de um lado o Brasil, de um lado a Argentina. Então, mesmo na Europa, né, claro, natural, que os rios também tenham essas funções e essas questões aí, por que não dizer políticas também, né? Bom, o continente também possui muitos lagos, e muitos dos lagos, inclusive perto da região, os lagos que estão no entorno das regiões mais altas, como os Alpes e tal, eles são lagos de origem glacial. O que quer dizer? A gente sabe que a Europa, ela está numa região de clima temperado, lembram? Clima temperado quando o inverno é realmente frio e o verão é realmente quente. E aí, se o inverno é realmente frio, a gente tem neve no inverno, normal, batata. Vai nevar no inverno na maior parte da Europa, independente da altitude. E aí, quando essa neve derrete na primavera, muitas vezes, em algumas regiões, elas formam lagos. Então, são lagos de origem glacial porque eles são formados a partir da água que se acumulou da neve que derreteu e desceu das partes mais altas e se acumulou ali, formando esses lagos. Beleza? Isso é bastante comum lá. E são lagos lindíssimos, porque eles têm a água do derretimento da neve, do derretimento das geleiras, nas regiões onde tem geleiras, ela é mais clara, mais turquesa, não sei explicar. Mas essas fotos de paisagens que a gente vê com água azulzinha, muitas vezes são desses lagos, de origem glacial. Bom, alguns rios como o Danúbio e o Reno, eles têm regime variável, conforme a região que eles atravessam, porque eles nascem nas partes mais altas e eles depois correm por planície, assim como o nosso Rio São Francisco, aqui no Brasil, que tem
o volume variável e o regime variável. Em algumas épocas do ano a gente tem bastante água, em outras a gente tem menos água. E o maior rio da Europa é o rio Volga, né? Aqui uma fotinho do rio Volga, que é esse aqui que já está lá na região da Rússia, tá? Perto ali do rio Ural, que tem total ligação com os montes Urais, e ele deságua lá no Mar Cáspio, aqui, beleza? Sobre o clima da Europa, já vim falando um pouquinho, ele é predominantemente temperado, mas a gente também encontra alguns lugares clima polar, lá no norte da Escandinávia, né? E aqui no norte da Islândia também, e da Rússia, claro. A gente vai ter clima polar, porque são regiões que já estão muito próximas do Polo Norte. Então, natural que a gente tenha clima polar. Inclusive, né, para quem curte série e assiste Netflix, recomendo mais para matar o tempo mesmo. Tem uma série que chama Lilyhammer, na Netflix, que é a história de um cara que fugiu para a Noruega para ficar protegido lá pelo FBI. E todos os dias lá tem neve, porque já é um clima polar, é uma cidade lá no norte da Noruega, beleza? E também clima de altitude, claro. Clima de altitude vai ser, então, esse roxinho mais claro, e a gente vai ter aí aqui nos Pirineus, aqui nos Alpes e assim por diante. O clima temperado oceânico no noroeste, norte e oeste, né, aí do mapa, é influenciado também por uma corrente marítima quente, que é a corrente do Golfo, proveniente da América do Norte. Olha aqui embaixo o mapinha das correntes marítimas. Então, a gente tem uma corrente quente que vem aqui, ó, da região da linha do Equador, passa pelo Golfo, na América do Norte, e vai em direção à Europa. Então, ele influencia o clima nessa região aqui, que vai ser um temperado oceânico. Lembram quando a gente fala que um clima ou uma massa de ar, se ela é oceânica ou se ela é continental? Isso quer dizer se ela é mais úmida ou mais seca? Então, isso influencia também no regime de chuvas dessas regiões, beleza? Olha como a gente tem temperado no oceânico, ou seja, mais úmido aqui mais para o oeste da Europa, e mais lá para dentro, mais longe do oceano, a gente vai ter o temperado continental, que, né, por consequência, é mais seco. E vejam, fala aqui também nesse mapa que tem clima subtropical na Europa. Mas aonde que tem clima subtropical? Nas Ilhas Canárias, que ficam mais perto ali dos trópicos mesmo, né? Por isso é subtropical. Por quê? Porque as Ilhas Canárias são território da Espanha, agora me deu branco, mas assim como a gente tem, assim como a Europa, alguns países europeus colonizaram outros países da América e da África ao longo da história aí, né, o lance dos países de descobrimentos e tal, a gente ainda tem território europeu em outros continentes, assim como a gente tem, por exemplo, aqui do nosso lado, fazendo divisa com o Brasil, a Guiana Francesa, que é território francês. A moeda lá é o euro, eles respondem ao governo francês, apesar de ser aqui na América. A gente podia colocar, inclusive, que na Europa também tem clima equatorial, pensando desse ponto de vista, porque o clima da Guiana é um clima equatorial, beleza? Então, só com uma curiosidade aí para vocês observar. E aí, só para relembrar também, o nosso vale a pena ver de novo, sobre os climas temperados, que a gente também chama de mesotérmicos, já que eles predominam na Europa, vamos relembrar um pouquinho sobre eles. Eles ocorrem nas médias latitudes, né? Médias latitudes, lembram? Quando a gente fala de baixas latitudes, latitude é diferente de altitude. Latitude é a distância a partir da linha do Equador. Latitude, de olhar norte e para sul, como um cachorro latindo. Latitude. Então, quando a gente fala de baixas latitudes, a gente está falando de perto da linha do Equador, porque o Equador é latitude zero, tá? É o nosso marco zero aí para contar latitudes. Altas latitudes vão ser lá perto dos polos. E médias latitudes, então ali no meio do caminho, beleza?
Então, eles ocorrem nas médias latitudes e são afetados pelas massas polares e tropicais. Ok. Quando tá calor é calor, quando tá frio é frio. Né? Verão é quente, quando é inverno é frio. Faz sentido, né? Já que eles são afetados pelos dois tipos de massa. Tem 4 estações, é o tipo de clima que tem as 4 estações do ano melhor definidas, isso que eu estava falando. A primavera é a época das flores, o outono das folhas que secam e caem e tal, que nem a Sandy canta lá. Temperado continental, né? Relembrando algumas características e lembram, a gente acabou de ver, a Europa tem tanto temperado continental quanto temperado oceânico. Temperado continental tem invernos e verões rigorosos e elevada amplitude térmica, essa é a principal característica. Invernos e verões rigorosos. Inverno é realmente frio, verão é realmente quente, mais até do que no temperado oceânico. E elevada amplitude térmica quer dizer que a diferença entre os dias mais frios e os dias mais quentes é bem grande, é bem elevada. Então, a amplitude térmica é elevada, a diferença entre os dias mais frios e os dias mais quentes. E o temperado oceânico, que tem invernos e verões um pouco menos rigorosos e menor amplitude térmica. Olha aqui, né? A linhazinha de temperatura, como é diferente. Elevada amplitude térmica, maior a curva aí, e menor amplitude térmica, a curva é mais achatada. Agora a gente já aprendeu o que é curva achatada, né? Depois dessa pandemia, todo mundo deve ter aprendido. E aí tem as estações quentes um pouco mais úmidas do que as estações frias, tá bom? Então, o inverno é mais seco e o verão é mais úmido, né? Assim como o nosso verão é úmido. E o clima mediterrâneo, por sua vez, que naquele mapa ele não está mostrando, né? O clima mediterrâneo. Ah, tá sim. Essas regiões laranjinhas aqui de clima mediterrâneo, ali mais próximo do mar Mediterrâneo, tem verões quentes e secos e invernos brandos, ou seja, não é aquele frio congelante, e chuvosos, ou seja, é infernal, né? Imagino que seja infernal. Conheci uma pessoa que mora ali naquela região e ela fala que o verão é quente e seco, a ponto de ser difícil de você respirar. A gente tem um verão muito quente, mas o nosso verão é úmido, o que facilita para as nossas, para o nosso corpo, né, conviver com esse ar. Um verão seco é realmente muito difícil, assim como o inverno úmido. Lembra aquilo de tudo bem, tá frio, mas frio chover é sacanagem? Imagina um inverno inteiro de frio e chuva, né? Não é legal. Assim como um verão seco também não é assim show de bola para curtir a vida, não. E aí a gente tem também no clima mediterrâneo amplitude térmica moderada, não é nem tão alta aqui como no continental, nem tão baixinha quanto no oceânico, e 2 estações do ano, bem que a gente considera 2 estações bem definidas. Claro que a gente tem as 4 estações, mas o clima geralmente varia de um polo para outro, e aí a gente fala que a gente tem 2 estações do ano, que seria uma estação fria e úmida, metade do ano o tempo está frio e úmido, metade do ano o tempo está quente e seco, beleza? E agora um pouquinho sobre vegetação da Europa. Apesar de grande parte da Europa ser composta por floresta temperada, lembram? Floresta temperada é um dos biomas do planeta, um dos tipos vegetacionais do planeta. Este bioma encontra-se drasticamente reduzido em decorrência da expansão urbana. Não sei se vocês se lembram, mas lá na aula de biogeografia eu mostrei para vocês um mapa mostrando onde que estão as principais cidades do mundo. Ele mostrava o mundo, o planeta à noite e as luzes acesas, né? Como o planeta fica iluminado à noite. E aí tinha lugares que eram escuros, que são lugares onde a gente tem mais vegetação, onde a gente tem menos cidades, onde as cidades são mais esparsas. E na Europa, a gente tinha praticamente a Europa inteira iluminada à noite. Ou seja, se a gente tem densidade demográfica no continente inteiro, significa que sobrou muito pouco da vegetação original daquele continente. Faz sentido, não faz? Então,
A gente tem, predominantemente na Europa, tinha floresta temperada. Hoje a gente não tem mais quase nada de floresta temperada na Europa, porque foi tudo já devastado para ampliação dos centros urbanos, para ampliação das cidades, construção de estradas e tudo mais. E faz sentido, porque a Europa é um continente de civilizações mais antigas, certo? Mas não só de floresta temperada vive a Europa, a gente também tem um pouquinho de floresta boreal lá no norte, obviamente. Lembram? Boreal é um outro termo para a gente indicar norte, né? As auroras boreais são fenômenos de aurora que acontecem no Polo Norte, né? Por isso boreais. Quando elas acontecem no Polo Sul, a gente chama de auroras austrais, né? Austral Sul, Boreal Norte. E a gente chama esse bioma de floresta boreal porque é um tipo de vegetação que só acontece no hemisfério norte mesmo. Então, floresta boreal, ali no pedacinho ali da Rússia, Finlândia, Suécia. E a gente tem também tundra, que é aquela vegetação mais próxima ali dos polos mesmo, que está, né, naturalmente mais próximo do polo. Olha aqui, esse mapa é legal porque ele mostra o Círculo Polar Ártico, né, que já delimita ali aonde nem não são todos os dias do ano em que temos luz do sol. Lembram disso? O Círculo Polar Ártico delimita até a partir daquela linha para cima. No verão, a gente tem dias totalmente ensolarados, com sol por quase 24 horas, e no inverno a gente tem escuridão, a maior parte do tempo, quase 24 horas de escuridão. Lembram disso? Senão depois a gente relembra um pouco isso também. Mas vamos ter aulas de revisão mais para frente. Inclusive, é bom, fica a dica, vocês irem anotando informações que vocês gostariam que a gente revisse. Para as aulas de reunião, que vão ser daqui umas 4 aulas, mais ou menos, para as aulas de revisão, que vão ser a partir de umas 4 aulas, mais ou menos, a gente poder ir direto em pontos que vocês têm mais interesse em rever, tá bom? Então, era para ter falado isso antes, mas estou falando agora. Enfim, e a gente tem também aí na Europa um pouco de estepes, que é esse amarelinho. Tá confuso o amarelo, né? Tá aparecendo bastante, mas é esse mais aqui pro lado já ali da Ásia, mas já indo ali pro Oriente Médio e tal. E claro, a vegetação mediterrânea, que é associada ao clima mediterrâneo, que é associada ao mar Mediterrâneo, que ela é mais rarefeita, lembram? Porque tem total relação com esse ar que chega aí proveniente do deserto do Saara, que fica aqui no norte da África. E sobre o uso do solo e extração de recursos. Esse mapinha é um mapinha de agricultura e pecuária na Europa. Ele mostra aqui que a gente tem essa parte vermelha, então uma predominância de agricultura e pecuária comercial, mecanizada. Às vezes a gente acha que na Europa só tem cidade, só tem serviços, né, e indústrias, mas a gente também tem agricultura, porque existe muita gente morando lá e essas pessoas também precisam ser atendidas no que se refere à alimentação, segurança alimentar e tal. A Europa importa muita coisa de outros países, como o Brasil, por exemplo, sim, mas muitas coisas eles produzem lá também. Então, outro destaque aí que a gente dá o policultivo do Mediterrâneo, ali perto, porque o clima mediterrâneo, a vegetação mediterrânea, eles são bem específicos mesmo dessa região. E eles são bem específicos para a produção de alguns tipos de cultura, como, por exemplo, azeitonas, para a produção da própria azeitona, claro, e de azeite, vinhos, porque a gente fala, quando a gente às vezes pensa em alimentação em Itália, Espanha, Grécia, Portugal, a gente pensa, claro, em massa, pizza, bacalhau e tudo isso, mas eles são grandes produtores também de azeite. Reparem quando vocês forem no mercado comprar azeite, vão comparando os rótulos dos azeites. Vocês vão ver que a gente encontra muito azeite no mercado que é produzido na Espanha ou em Portugal, tá bom? São regiões que produzem bastante desses produtos mesmo. Mas a gente também tem pecuária intensiva, principalmente para a produção de leite. O europeu gosta muito de leite e queijo, então a gente tem produção de leite
bem intensa lá também, né? Claro, para consumo próprio, tanto porque leite é um bem altamente perecível, então não dá para a gente ficar vendendo leite para o outro lado do mundo, né? E como eles gostam, eles cultivam, e não só, claro, de leite de vaca, mas também leite de cabra e etc. Sim, cálculos de fuso horário, exercício sobre cálculo. Com certeza, beleza. Vou anotar para a gente retomar isso nas revisões. Eu vou anotar aqui, beleza? Anoto. Bom, o que mais? Ainda sobre uso e extração de recursos, um resumão mesmo. A gente tem agropecuária e mineração como algumas atividades que impulsionam a economia, tá? Lembrando também que não necessariamente toda a atividade minerária de empresas europeias acontece na Europa. Tem muita empresa europeia e norte-americana e de outros países explorando recursos por aí afora, inclusive aqui no Brasil. Bom, as terras baixas, como a gente viu que elas são predominantes, elas em geral são férteis e propícias a diferentes tipos de cultivos agrícolas, como a gente viu, a gente tem bastante agropecuária na Europa. Com destaque aí para os cereais, como trigo, centeio, aveia, cevada, e para as oliveiras e videiras nos países de clima mediterrâneo. Oliveiras, azeitonas, oliva, né? Azeitonas e azeite, e as videiras, uva, né? Se vocês têm oliveira no nome, eu conheço alguma oliveira e a pessoa não sabe que o nome dele tem a ver com azeitona, agora vocês já sabem. Bom, entretanto, o volume da colheita é pequeno se comparado a outros continentes, tanto porque é um território pequeno mesmo, território europeu, com muita gente morando, então não sobra tanto espaço assim para produção agrícola. A pecuária é intensiva e os europeus são grandes consumidores de leite e queijo, como eu disse para vocês agora há pouco. A pesca também é bastante desenvolvida, claro, porque eles têm muitos mares, né? Vejamos aí, por exemplo, Portugal, claro, tá ali na cara do Oceano Atlântico, mas sempre que a gente pensa em comida em Portugal, a gente pensa em bacalhau. Não sei se é assim com vocês também. Para mim, só me vem na cabeça bacalhau e pastel de Belém. Inclusive, tem uma igreja perto de casa que às vezes eles fazem uma festa portuguesa, só que eles têm lá bacalhau. Beleza? Nos outros mares, claro, também tem grande produção aí pesqueira. Inclusive na Escandinávia, comida espanhola, na Espanha também, vários pratos que vão frutos do mar, né? A própria paella, que é um prato bem típico da Espanha, ela é um misturadão de diversos frutos do mar, né? Tá vendo, gente? Isso é muito legal, porque dá para falar de geografia falando só de comida. E um dia, qualquer dia, eu vou preparar uma aula falar de comidas do mundo e o que isso tem a ver com a geografia desses lugares. Né? Bom, seguindo, porque acho que eu tô falando de comida porque é a hora do almoço, eu tô com fome. Então vamos lá para a gente poder almoçar. Bom, alguns países são grandes produtores de recursos minerais, como o petróleo, e aí a gente dá destaque para a Rússia, para o Azerbaijão, vejam, já ali pro lado da, da Ásia, né? Mas também Grã-Bretanha e Noruega. Carvão na Ucrânia, Grã-Bretanha, Alemanha e Polônia. Eu ia falar de Dark, mas Dark não tem a ver com carvão, estou confundindo. Também ferro na Rússia, França e Suécia, e manganês, Rússia, Ucrânia, Romênia e Hungria. Vejam como a Rússia está em todas, praticamente em todas, né? Menos aí no carvão. Por quê? Porque tem território pra caramba, né? Então isso entra na conta, basicamente por isso. Bom, o continente como um todo é bastante dependente da importação de recursos. Eles adquirem recursos de outros continentes, de outros países, como o próprio Brasil, que vende carne, soja e diversos outros recursos, frutas. Tem uma amiga que mora em Portugal e ela fala pra gente que ela vai no mercado comprar manga ou mamão e vem a etiquetinha lá falando que veio do Brasil. E eles costumam dizer de onde que veio os produtos mesmo que eles estão consumindo. Isso é bem bacana, né? Pelo menos em Portugal. Não sei na Europa fora.
E a questão das fontes de energia. Como a gente viu, a gente tem países com grande potencial para a produção de carvão, então a gente tem o carvão como uma fonte de energia bastante recorrente aí na Europa. Carvão aqui nessas imagens é o amarelinho, veja como tem bastante amarelinho. Então ainda tem a energia térmica produzida a partir da queima de carvão como energia de destaque em diversos países. Aqui tem o nome de todos os países, mas eu gostaria que vocês separassem justamente nisso, no nome dos países. Quem são os países que produzem mais energia a partir de carvão ou a partir de hidrelétrica? É muito legal essa tabelinha também, para a gente começar a comparar qual é a localização daquele país, que tipo de energia ele produz, e aí a gente consegue inferir também características físicas desse país. Por exemplo, a gente tem carvão predominando em países ali pro lado da Rússia, né, antiga União Soviética, por exemplo, aqui na República Tcheca, em Kosovo, na Estônia, Polônia. Então, são regiões mais ali pro lado um pouco da Ásia, né, mais leste europeu. E isso tem a ver, claro, com toda a formação geológica e da paisagem ali daqueles locais também. Na Islândia, olha só como a gente tem o predomínio aí de energias renováveis e energia hidrelétrica, que é aquela ilha separada lá em cima, né? Eles conseguem produzir basicamente toda a sua energia só a partir das renováveis e da energia elétrica. E outro destaque que eu dou aqui é para a questão também das energias renováveis na Espanha, que a Espanha é bem forte na produção de energia eólica. Muitos campos eólicos com aqueles cataventos gigantescos produzindo energia elétrica lá. Beleza? E aí, encerrando a Europa, destaques do meio físico, coisas que sempre que a gente for falar de meio físico na Europa, a gente precisa se lembrar, são a questão das terras baixas e das formações montanhosas como os Alpes, principalmente, bastante importante. A questão do clima mediterrâneo, que é bem específico ali daquela região, né? E dali que saem insumos para o planeta todo. A questão dos grandes rios de planície, que servem como transporte também, né? Coisa que a gente não faz muito aqui, usar rio como meio de transporte. Lá eles são bem utilizados, tanto porque isso demonstra toda uma questão de urbanização das cidades também, né? As cidades cresceram e as pessoas precisavam se deslocar. Os rios são uma via muito fácil de caminho, né? Hidrovia, né? Assim, que devem ser chamadas, né? São realmente hidrovias, vias aquáticas, como se fossem rodovias, né? Tem rodovias relacionadas a carro, mas estradas pela água mesmo. E a questão aí também das correntes marítimas que afetam o clima, já que é um país todo reportado, então tem grande influência aí do que acontece ali na região oceânica também, beleza? E é isso. Próxima aula a gente fala de Ásia. Acabei estendendo demais. Mas próxima aula a gente fala de Ásia. E depois a gente segue Américas, Antártica, Oceania e África. Beleza? África já é a próxima aula. Gosto bastante da aula de África. Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar sobre a Europa. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar aqui no chat, nos comentários depois, ou lá no Classroom, ou no WhatsApp. E vou mandar, como eu disse, um mapinha mostrando a diferença entre a Grã-Bretanha, a Inglaterra e o Reino Unido. Beleza? Beleza, gente. Então, beijo. Que bom que vocês gostaram da aula. Guardem essas informações para quando vocês forem turistar pela Europa, vocês saberem aí onde que vocês vão curtir mais. Beleza? Então, beijos. Até a próxima aula. Então, bom descanso para vocês e bons estudos.